Maristela, Zé Vicente. Que legal. Muita gente. Daiane. Bom, gente, então, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme ver essa audiência aqui tão cheia no nosso primeiro evento da Revista Brasileira de Segurança Pública, da qual Paula e eu somos editoras, e hoje é um dia muito especial, porque estamos aqui todos reunidos para celebrar o lançamento do livro da nossa editora-chefe, Tornar-se Policial. Então, antes da gente começar, eu queria pedir a todos que, por favor, desliguem seus telefones, porque senão fica muito difícil, primeiro para a Paula, depois para o Carvalho e depois para o João, que vão falar um pouco sobre a pesquisa, né, e sobre o livro da Paula, se concentrar e discorrer, e também fica difícil para a gente conseguir acompanhar tudo que está acontecendo. Somos poucos aqui na equipe, então é difícil a gente ficar controlando todos os microfones. Bom, a primeira questão que eu queria destacar é que a gente está gravando esse webinar, até porque a gente tem interesse em depois divulgá-lo, junto com uma série de outros eventos que a revista pretende fazer, não só para divulgar as obras das editoras, mas também para divulgar obras dos nossos autores, divulgar os artigos e as edições que estamos organizando daqui para frente. Então, é uma proposta da revista manter esse espaço de diálogo com os nossos autores, que eu vejo vários aqui, e também com os nossos pareceristas e leitores. Esse evento, antes da gente começar, o evento propriamente dito, ele só foi possível em razão de uma pessoa que se dedica imensamente à Revista Brasileira de Segurança Pública, que é a Amanda Lagreca, que é quem faz toda a parte administrativa e gerencial da revista. Então, quando vocês recebem e-mail, geralmente é a Amanda que manda, quando vocês recebem lembranças de pareceres, pedido de encaminhamento de artigos e toda essa parte mais tecnológica, o nosso perfil no Instagram, no LinkedIn e agora os webinars, tudo é crédito dela, que é muito criativa e que nos apoia aí nessas diversas empreitadas. Então, acho que vale um agradecimento público, porque sem o esforço e as horas de trabalho dela, esse evento jamais teria acontecido. Mas agora eu sei que vocês estão aqui ansiosos para ouvir a nossa editora-chefe, que é a autora do livro Tornar-se Policial. Hoje a gente vai fazer uma espécie de roda de conversa, então a Paula vai falar um pouco sobre o livro, sobre o que deu origem à pesquisa, ao tema ao qual ela se dedica há mais de 20 anos. Depois a gente vai passar a palavra para o Antônio Carlos Carvalho e depois para o João Trajano Centucé. Quem tiver perguntas, questões, eu peço que, por favor, mande no chat, pode mandar tanto aberto para todo mundo, ou para mim, ou para a Amanda, e a gente vai aqui fazer essa administração. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ludmila Ribeiro e eu sou assistente da editora-chefe, que é a Paula, aqui na Revista Brasileira de Segurança Pública. Então, vamos às apresentações. A Paula Poncioni é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com estágio no exterior no Centro de Criminologia na Universidade de Toronto, Canadá. Ela realizou pós-doutorado no Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, o NEVES, da Universidade de Brasília, e pós-doutorado no King's College, no Brasil Institute, em Londres, na Inglaterra. Hoje ela é professora aposentada da Escola de Serviço Social, é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2009 e, desde 2019, é a nossa editora-chefe na Revista Brasileira de Segurança Pública. Além da Paula, participam aqui conosco hoje o Antônio Carlos Carvalho Blanco, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é formado em Direito e Ciências Sociais, foi diretor-geral de ensino da PEMERGE no ano de 2014 e também foi um dos coordenadores de um dos programas de policiamento comunitário mais conhecidos e reconhecidos, que é o GEPAR, e que inspira ainda hoje diversas outras iniciativas do gênero. E também
O nosso terceiro convidado é o professor João Trajano Cento-Sé, é cientista político, professor do Instituto de Ciências Sociais da UERJ e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, com diversos trabalhos sobre prevenção da violência, formação policial e dinâmicas de criminalidade e políticas de segurança. Bom, dito isso, a gente combinou que cada um deles vai falar mais ou menos 20 minutos, então eu passo a palavra para a Paula e vou avisá-la quando estiver faltando 5 minutos. Paula, a palavra é toda sua. Seu microfone está desligado. É um mundo online. Bom, boa noite a todos e a todas. Estou super feliz de estar aqui, ver muitas carinhas conhecidas, carinhas porque eu olhei para minha filha e veio essa coisa do carinhas, né? Mas colegas da Escola de Serviço Social, alunos, alunas, companheiros, parceiros, amigos, enfim. É muito bom e a ideia é divulgar e, fundamentalmente, celebrar esse livro, né? Eu quero agradecer ao Fórum, né, as pessoas de Renata e Samira, por ter apoiado nossa ideia, né, Ludmila, tornando possível esse webinar. Eu também tenho aqui anotado a Amanda, né, agradecer, integrante da revista, que se empenhou e se empenha muitíssimo para a gente poder tocar a revista, né, e colocar a revista num outro lugar, né, num lugar mais qualificado cada vez mais. Quero agradecer a Ludmila, que esqueceu de dizer que é professora da UFMG, do Departamento de Sociologia, que também é uma parceira nossa há muitos anos, ao João, ao Carvalho e ao Jesus, que não está presente, mas que me pediu muitíssimo que eu expressasse aqui a satisfação dele por eu estar lançando o livro e por essa iniciativa. Jesus está com problemas de ordem pessoal e por isso não pôde aqui, mas me contactou hoje e me pediu muito para colocar, enfim, a ausência dele como um lamento, né? Ele gostaria de estar aqui. Bom, eu vou colocar um pouco do que se trata o livro e passo imediatamente a palavra para Carvalho e João, que também são parceiros de muitos anos, né, na minha trajetória profissional e pessoal, e por quem eu tenho enorme respeito e confiança. Vamos lá. Bom, a contribuição principal do livro, sob meu ponto de vista, é colocar esse processo de construção da identidade profissional desenvolvido nas academias de polícia, em especial do Rio de Janeiro, em dois momentos muito particulares. São momentos que fazem parte de um período que a gente teve um grande alcance com relação às políticas públicas na área de segurança, em especial da educação policial. Então, eu fiz pesquisa em 2002 e 2012, quer dizer, ao longo de todos esses anos eu continuei fazendo pesquisa, mas eu elegi esses 2 anos como 2 anos referências para eu poder pensar como é que se deu a construção da identidade profissional de policiais civis e militares. Então, dito isso, eu quero destacar que meu campo empírico é o Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, e que eu fiz não só uma pesquisa teórica, como eu fiz a pesquisa empírica, isso é, acompanhei cursos de formação profissional, entrevistei policiais, e participei, de alguma maneira, desse cotidiano dessas organizações policiais por intermédio das suas academias, né? Bom, no contexto estudado,
eu acho que a gente deve colocar isso, até pelo momento que a gente está vivendo. O governo federal e alguns governos estaduais brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, adotaram estrategicamente algumas mudanças incrementais para a melhoria da organização policial. Com relação à educação policial, destaca-se no âmbito do governo federal a criação da Matriz Curricular Nacional para o Ensino Policial, a criação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, RENAESP, a instituição da Rede de Ensino à Distância, a realização da Jornada Nacional de Educação em Direitos Humanos, a parceria com o Comitê da Cruz Vermelha Internacional para capacitar operadores em direitos humanos, entre outras iniciativas que foram colocadas em prática em diversos estados brasileiros. Nas pesquisas que eu realizei, o que eu procurei captar foi as expectativas, as exigências, os dilemas existentes na formação profissional do policial, por intermédio da análise dos currículos e dos discursos dos policiais diretamente envolvidos na formação e treinamento policial, que eu chamei nesse trabalho da elite profissionalizada da polícia, sobre profissão policial, tendo como pano de fundo justamente as proposições emanadas ao longo desse período, 2002, 2012, pelos programas no âmbito federal e estadual citados anteriormente. Bom, algumas questões foram levantadas, eu vou colocar algumas e vou tentar colocar como a pesquisa respondeu a essas questões. Uma questão fundamental foi se houve mudança e mobilidade para esse grupo profissional específico com relação à maior profissionalização. Houve alterações consideráveis no que diz respeito à aquisição de competências e de habilidades requeridos para responder eficiente e eficazmente às exigências para a manutenção da ordem, para a aplicação da lei, alinhadas a um profissionalismo do tipo novo. O que é esse profissionalismo do tipo novo também, que eu denomino no trabalho? É um profissionalismo que o trabalho policial, no qual o trabalho policial se caracteriza basicamente por priorizar a passagem de um modelo de polícia profissional, pautado essencialmente na repressão ao crime, com a perspectiva de combate ou da chamada guerra ao crime, contra o crime, para outro baseado no controle do crime, contando com a prestação de serviço policial fundamentado no compromisso de defesa e garantia da cidadania, de gestão do conhecimento e informações criminais, de programas de prevenção, de formação e de valorização profissional dos policiais e de participação social para o desempenho do trabalho policial. É isso que eu estou chamando de profissionalismo do tipo novo, e a questão que eu coloco houve efetivamente mudança e mobilidade desse grupo profissional específico neste período para responder a essas exigências, né, de uma segurança pública cidadã? Outras questões ou desse profissionalismo do tipo novo, outras questões que me vieram, foram suscitadas no estudo, qual o potencial efetivo dessa elite profissionalizada da polícia dentro da própria polícia para influenciar a formação profissional? Em seguida, qual a identidade profissional do policial forjada pela formação profissional oferecida pelas academias de polícia? E, por fim, quais fatores dentro e fora das academias de polícia que influenciam na moldagem desse policial? Bom, eu acho que não dá para responder tudo, mas no que se refere à questão associada à maior profissionalização da polícia, o estudo realizado junto a esses centros de ensino e formação, em ambas as corporações, permitiu inferir alguma mudança e mobilidade para esse grupo policial como um todo. Para esse grupo ocupacional
como um todo, com o incremento de alguns indicadores objetivos, como, por exemplo, a formação profissional para o provimento da segurança pública. Entretanto, o que a gente constata é que não foi consolidada uma agenda de reformas para a área de segurança, em particular para as polícias, que colocasse em ação valores que satisfizessem interesses mais amplos, de longo e duradouro espectro societário. Ao contrário, observou-se uma baixa institucionalização das reformas propostas nos planos e programas de segurança pública para o estabelecimento e consolidação de um profissionalismo do tipo novo. E várias iniciativas conduzidas no período sofreram solução de continuidade. Bom, o que a gente também pôde verificar, tanto dentro das academias quanto fora, nas práticas policiais, foi o que eu também ficou evidenciado com uma bricolagem, uma justaposição de modelos que eu chamaria de um modelo tradicional e de um modelo de tipo novo, profissional de polícia. O exame desse modelo tradicional de polícia ainda nos colocou questões com relação aos contornos peculiares que esse modelo tem na polícia brasileira e que insinuam extensos obstáculos para o estabelecimento das bases de um novo profissionalismo. Bom, primeiro, a gente tem duas polícias com duas estruturas, funcionamento e culturas, sob o ponto de vista cultura organizacional, distintos. Há alguns traços, no entanto, que a gente pode dizer que são traços comuns dessas organizações policiais. Uma que ficou evidenciada, a ideia de combate ao crime. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são intensamente preparados para o combate ao crime. E outra que ficou também muito evidenciada nos discursos dos policiais foi a influência da política, traduzida em corrupção, nepotismo, clientelismo, fortemente presentes no cotidiano dessas organizações. O desdobramento disso é que o projeto de profissionalismo que essa elite profissionalizada da polícia buscou implementar sofreu interferências de diversas ordens, inclusive essa interferência da chamada política. O que a gente viu é que, objetivamente, a direção e o comando das academias de polícia desfrutam de um campo de alternativas de ação bastante limitado, por questões de diversas ordens, organizacionais, materiais e simbólicas, e aí, através do discurso desses policiais, eles também colocam essa influência da política na polícia. Bom, no contexto citado, predomina na construção da identidade profissional do futuro policial o mito do herói guerreiro, que se coloca em defesa dos cidadãos de bem, em permanente luta contra os inimigos de boa ordem para a normalização do status quo ditado pelos grupos superiores, por meio de uma gama variada de medidas repressivas que fazem parte do acervo organizacional da polícia. Nessa direção, a identidade profissional forjada dentro das organizações policiais, respaldada em uma matriz cultural autoritária e discriminatória, reproduz de maneira mais acentuada as profundas desigualdades e discriminações presentes na sociedade. Essa perspectiva, e eu já estou terminando, tem graves consequências. Uma primeira consequência é a absoluta desvalorização da aproximação da polícia com a sociedade, com o respeito aos direitos humanos para a redução da violência e o controle do crime,
com o uso da repressão qualificada, com inteligência e controle, bem como com o uso de técnicas que possibilitam o gerenciamento de crise e a resolução de conflitos. A outra, decorrente da primeira, diz respeito à ocorrência das altas taxas de letalidade que vitimiza não apenas a população, especialmente jovens, pobres, negros, moradores de periferia, mas também vitimiza os próprios policiais. Além disso, como na missão de combate ao crime, a morte é concebida como um ato de coragem e de bravura, que confere ao policial a ideia subjetiva de herói, na qual o Estatuto de Trabalhador em Segurança Pública é negligenciado, acaba por tornar invisíveis as questões relativas às condições materiais e humanas do trabalho policial. Bom, com isso, eu termino dizendo que pode-se afirmar que parte significativa do que foi observado nas academias de polícia do Rio de Janeiro, em ambas as organizações policiais, mantém-se atual e temas e conceitos relevantes apresentados no estudo citado, continuam validados para o exame da questão da construção da identidade profissional de policiais. Por intermédio da formação profissional desenvolvida nas academias de polícia do país, que, resguardadas algumas especificidades locais, o que se encontra são traços comuns que podem ser encontrados em outros estados do país, seja nos currículos adotados, seja na retórica policial, sobre alguns temas que cercam o trabalho policial. É isso, né? Eu acho que eu tentei resumir o que eu pude. Eu ainda tenho um segundinho, Ludmila. Na verdade, você tem 4 minutos. Eu ia brincar com você que você policiou bem o seu tempo. Coisa dessa! Mas a ideia é problematizar o trabalho policial e, sobretudo, problematizar o trabalho policial na sociedade democrática, né? Eu acho que o que a gente hoje está vivendo é um momento de, talvez, de um profundo desalento, né? Em face a tantas propostas, programas, iniciativas e ações que a gente experimentou nesse período, que eu chamo de um círculo virtuoso de políticas públicas na área de segurança, e que a gente precisa continuar problematizando para a gente poder ter uma sociedade democrática em que segurança seja um direito de todos os cidadãos. É isso. Passo a palavra para o Antônio Carvalho, para o João, e agradecer muito a todos que estão aqui. Muito bom, muito bom. Então, Paula, muito obrigada pela sua exposição. Você foi mais do que diligente com o seu tempo, você, inclusive, guardou uns minutinhos aí para o final. Várias pessoas aqui no chat te deram parabéns, disseram que você não poderia ter escolhido o melhor momento para lançar e debater o seu livro. Acredito que eles estão se referindo a essa dimensão da política que você aborda muito bem no seu trabalho. E como você terminou dizendo sobre como devemos problematizar o trabalho policial numa sociedade democrática, eu acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso querido Carvalho, que, além de ser um pesquisador maravilhoso, foi um policial que inspirou muitas gerações. Carvalho, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, tudo bom? Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Paula, né, por mais esse trabalho e a toda a equipe da Revista Brasileira de Segurança Pública pela iniciativa. Eu acho isso muito importante. Não querendo dar trabalho a vocês, eu acho que pelo menos uma vez por semana tinha que ter um debate, né, para tratar dessa questão. E você está saindo muito bem, viu, Ludmila? Você vai substituir aquela âncora ali do Jornal Nacional rapidamente, se você continuar assim.
o trabalho é extremamente inspirador, né? Inspirador não só pelo tema, mas como abordagem. Eu fiz algumas anotações bastante simples, mas eu acho que talvez sejam interessantes para ajudar a pensar um debate em torno de algumas questões, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a questão da profissão policial, né? E a pergunta que vem logo à mente é aquela pergunta recorrente, né? A quem serve a polícia? E aí eu estou falando da polícia brasileira, não estou distinguindo se é militar ou a civil, né? E para que ela serve? Eu acho que isso aí é fundamental para a gente conseguir identificar aonde se encaixa essa profissão, né? E o primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento extremamente pessimista, né? Principalmente em razão dos atuais retrocessos que nós estamos verificando, né? Não só na política brasileira, mas principalmente nas próprias organizações policiais. Um retrocesso muito perigoso, diga-se de passagem. Então, quando a gente pergunta a quem serve a polícia e para que serve a polícia, a pergunta subsequente é saber o policial está sendo preparado para quê, né? E aí vem na nossa mente, na nossa imaginação, todo aquele processo histórico e cultural do Brasil, né? E a gente percebe que o policial é preparado não para combater o crime, infelizmente. Se assim fosse, e aí esse é um ponto de inflexão. É lógico que o modelo profissional ele nos remete a essa conclusão. Mas, se fosse também para combater o crime, nós teríamos polícias muito mais sofisticadas do ponto de vista do seu sistema de inteligência, tecnologia. Então, esse combate ao crime, de certa forma, é um tanto quanto falacioso, né? Mas o que a gente observa é que a polícia, que deveria estar pautada em parâmetros contemporâneos, deveria ser uma polícia preocupada em preservar e garantir direitos. E o que a gente observa é que, ao longo do nosso processo histórico-cultural, o que a gente observa é que existem milhares de indivíduos no Brasil que não são portadores, não são sujeitos de direitos. Então, esse é o contexto em que nós temos uma polícia brasileira, uma polícia preparada para agir, né, num ambiente, né, em que milhares de pessoas, milhares de indivíduos não são portadores nem tampouco sujeitos de direitos. Essa é a realidade. E, nesse contexto, a avaliação que eu faço, que está diretamente interligada, né, ao processo educativo, aos processos formativos e à própria identidade do policial militar, o que a gente observa é que nós temos uma polícia, e isso eu não vejo muita dificuldade em identificar, uma polícia que atua com um objetivo precípio de reproduzir, né, os padrões de desigualdade e de injustiça social verificados no Brasil em proveito de uma elite atrasada, uma elite míope, e a polícia, nesse contexto, ela não responde por si mesma. Eu não quero dizer que ela não deva ser responsabilizada institucionalmente, que os seus membros não devem responder pelos seus atos. Mas o que eu quero dizer é que uma análise muito mais cuidadosa, e isso é o que eu tenho enfatizado, ela deve merecer uma abordagem sistêmica, né? E quando eu falo de abordagem sistêmica, eu falo da política e, mais particularmente, dos próprios sistemas de justiça criminal e de segurança pública. Sem essa abordagem, fica difícil compreender por que, em tese, nós temos um currículo de capacitação profissional, dos últimos tempos, principalmente, uma matriz curricular bastante interessante e, por outro lado, nós temos uma cultura organizacional que é constantemente reproduzida no sentido de reproduzir velhas práticas que apontam muito mais para um modelo de repressão desqualificada
baseada num ideário de força, por um lado, e, por outro lado, um modelo de repressão policial, né? Nós estamos falando de modelos de persecução criminal baseado numa ideia de lei independente de uma leitura crítica do direito. Um modelo de repressão policial em que você não observa a existência de parâmetros e de uma cultura profissional efetivamente orientada para a produção de evidências, de provas. Então, essa foi a primeira leitura que me veio à mente a partir das considerações que a Paula fez sobre profissão, profissionalismo e profissionalismo, né? As nossas exigências, elas são do tamanho do que é o exercício da cidadania do Brasil, né? E as expectativas, elas continuam ainda oscilando por parte do profissional entre o paradigma militarista, né, e o academicismo jurídico. Só que nós estamos vivendo um universo de maior perversidade. Nós temos duas polícias com características, em tese, diferentes, mas que agora estão muito semelhantes, porque tanto uma quanto outra elas operam dentro das duas dimensões, da dimensão militar e da dimensão academicista jurídica. De um lado, nós temos policiais civis se militarizando e, do outro lado, nós temos policiais militares cada vez mais buscando no direito, né, o seu nicho, o seu ambiente e se posicionando tal como fossem operadores do direito. Então, é um grande desafio, porque a convergência ideal seria que a política pudesse, por um lado, estabelecer de uma forma bastante clara e objetiva, de maneira, inclusive, inquestionável, que numa sociedade democrática, no Estado de Direito, como se pretende ser o Brasil, todos os indivíduos, todos os sujeitos, todos os cidadãos são portadores e sujeitos de direitos. E não é isso que acontece. E a polícia ela atua nessa direção, né? Ela atua nessa direção. E ela atua sempre numa perspectiva de preservar esses privilégios, de preservar esses padrões de desigualdade que caracterizam a sociedade brasileira, sempre caracterizou a sociedade brasileira ao longo do tempo. Então, essa foi um primeiro recorte que eu fiz do registro que a Paula nos oferece, né? E aí vem a outra questão, pensar na questão do profissionalismo, né? Como eu disse anteriormente, as competências, de uma forma assim geral, sem entrar em detalhes, num plano geral, estão muito bem desenhadas. Nós temos uma matriz curricular bastante interessante, nós temos perspectivas metodológicas bastante interessantes, mas isso não se traduz na prática. E não se traduz na prática porque, efetivamente, a polícia não está nem orientada para enfrentar o crime e tampouco para garantir o direito dos indivíduos, porque, na leitura política da nossa sociedade, milhares de pessoas não são portadoras, não são sujeitos de direitos. Essa é a realidade. E não há investimentos, não há valorização do trabalho policial para que uma polícia possa atuar de forma democrática, possa atuar de forma a garantir o direito das pessoas de uma maneira tecnicamente orientada para a sua atividade, de uma maneira tecnicamente orientada para o uso comedido da força policial, né? Então, essas são considerações que vão de encontro com aquele profissionalismo que, muitas das vezes, nós observamos nos currículos, né? Nos conteúdos programáticos dos cursos, mas que não se traduzem na prática. E aí essa abordagem sistêmica ela ganha um valor muito, muito grande, porque, em tese, né, o sistema de justiça criminal de segurança pública deveria exercer, como uma espécie de sistema de freios e contrapesos, atividades de controle externo que, em tese, deveriam garantir a existência de uma polícia efetivamente democrática e orientada para a garantia dos direitos das pessoas, inclusive dos próprios policiais. Quando eu falo nesse universo de indivíduos não portadores, não sujeitos de direitos, que eu acho que isso, de certa forma, ajuda a explicar essa identidade, né,
do policial, eu também me refiro aos policiais, enquanto trabalhadores e enquanto sujeitos que não têm essa perspectiva de ter os seus direitos enquanto trabalhador reconhecidos. Então, é uma via dupla, né? E nesse aspecto, eu gostaria de citar um exemplo em relação à questão do mito. O mito é uma construção simbólica, né? A ideia do policial como super-herói, muitas das vezes veiculada nos filmes, nos seriados de TV, isso, de certa forma, vai ao encontro dessa perspectiva de tornar a instituição distante de um ideal profissional muito mais adequado aos parâmetros da contemporaneidade, né? Uma polícia que seja uma polícia respeitadora e uma polícia que esteja tecnicamente preparado para pensar e agir com os recursos que hoje a tecnologia nos oferece, por exemplo, né? Então, esse ideário ele vai muito ao encontro, na minha concepção, a uma estratégia de dominação, né? A uma estratégia de manter uma força policial efetivamente orientada por uma ideia de que a noção, né, de serviço deve estar necessariamente subordinada a uma ideia superior de força, por um lado, né? É a força que caracteriza o herói, né? A coragem, a bravura. E, por outro lado, também serve para, e aí a gente já está falando um pouco mais também uma característica intrínseca ao Estado brasileiro, né? das negociatas dentro do que nós chamamos de balcões de negócios cartoriais, que favorecem, né, justamente a perpetuação de determinados privilégios, de determinadas vantagens, em detrimento de uma justiça que efetivamente seja democrática e que alcance a todos de forma que não haja qualquer tipo de variação. E, nesse aspecto, eu acho que um órgão deveria estar estruturado para exercer uma função moderadora nessa questão institucional, que é o órgão que tem, em tese, a responsabilidade de exercer o controle externo da atividade policial, né? Isso é algo que eu venho falando já há algum tempo. O Ministério Público, em que pese essa determinação constitucional, ele, de fato, na prática, não exerce esse controle. E esse controle ele não está unicamente, exclusivamente, voltado para a atividade fim da atividade policial. Pelo contrário, um controle externo da atividade policial pressupõe também uma validação, né? Não só de todo o processo, né, educativo a que são submetidos os policiais dentro de um programa de capacitação continuada, mas também, né, tudo aquilo que tem a ver com o direito do policial enquanto um trabalhador. Porque é desse trabalho, é dessa ética do cuidar, né, do policial, é que nós vamos ter, né, efetivamente aquilo que a gente espera do que seria, em tese, uma polícia garantidora de direitos. E isso também não é visto. Então, de um lado, nós temos policiais que não são portadores nem sujeitos de direitos, do outro lado, nós temos milhares de indivíduos, milhares de brasileiros que não são portadores nem sujeitos de direitos. Então, essa, para mim, é, digamos assim, uma das questões mais profundas e estruturantes que ajudam a compreender o porquê de nós termos essa variação de comportamento policial, se compararmos o currículo das polícias com a sua prática. Essa, para mim, é uma questão fundamental. E, no pano de fundo, né, dando, digamos assim, o tom, né, e a batida desse ritmo, né, de reprodução, de injustiça e desigualdade, nós temos toda uma estrutura de poder, que é o poder político, os poderes constituídos, e também dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal e da própria segurança pública. Então, nós temos aí questões estruturantes extremamente graves, né, que precisam ser compreendidas para que a gente possa
isso aí já é um pouco muito, digamos assim, talvez idealista da minha parte, refundar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa ser refundada. Enquanto as instituições políticas, as instituições, os órgãos, né, que compõem esses sistemas não compreenderem de fato e de direito de que todos os indivíduos são portadores, são sujeitos de direitos, nós não vamos ter uma polícia que atue dentro daquilo que nós entendemos como sendo uma polícia civilizada, uma polícia democrática, uma polícia que respeite e garante o direito das pessoas. Isso é uma visão que eu tenho e isso tem a ver com um pouco de conhecimento, um pouco de experiência que eu consegui durante esses anos em que estive na atividade fim. Por erro e por tentativa e erro, né? Treinando, capacitando policiais e observando que essa tentativa ela não produzia aquele resultado esperado. Mas isso por conta de toda essa conjuntura que atualmente está cada vez mais intensa e que está promovendo algum retrocesso nas instituições policiais. Um outro aspecto que eu acho que é interessante também citar, fazendo um outro recorte, é em relação ao processo formativo, né? Isso tem a ver também com a... E aí já vou mais para o lado específico do trabalho, né? Isso tem a ver também com o processo de profissionalização da própria atividade de capacitação, né, e de treinamento dos policiais. Não existe profissionalização dessa atividade nas polícias. Não existe. Então, ainda prevalece uma noção empírica baseada no modelo de formação técnico-profissional, né, que transmite experiências, tradições e padrões de comportamento que muitas vezes não estão ajustados com a técnica e com a teoria, mas que estão ajustados, sim, com a forma de pensar e de agir de todo esse complexo sistêmico, né, que autoriza, de forma não declarada, que a polícia, muitas das vezes, utilize a força de forma arbitrária, abusiva, né? Então, isso é uma realidade que precisa ser enfrentada. A profissionalização da educação policial e da capacitação continuada, e também a questão que tem a ver com o próprio policial, né? Enquanto um ser humano, né, que merece receber estímulos e incentivos no âmbito de um programa de valorização profissional para que ele possa ter o seu desempenho, né, avaliado e condicionado dentro daquilo que nós reconhecemos como sendo saudável, né? Porque um policial que não tem uma condição saudável de prestar um bom serviço, ele certamente estará mais suscetível a erros, né? Então, só para fechar, depois a gente pode voltar a discutir essas questões, eu considero fundamental, né, analisando essa questão do processo formativo em torno do policial, em torno das instituições policiais, que existem algumas condicionantes estruturais para que esse modelo efetivamente responda às expectativas e às demandas de uma sociedade democrática. Primeiro, na minha avaliação, é preciso ter um realinhamento político dos poderes constituídos, né? E esse realinhamento também deve ser feito com todos os órgãos que compõem o sistema de justiça criminal e de segurança pública. Isso no sentido de que você reconheça e fomente que todas as pessoas, todos os indivíduos que habitam o Brasil são efetivamente portadores e sujeitos de direito. Isso é algo que tem que ser revisto. O segundo aspecto é a profissionalização da própria atividade docente das instituições policiais. Enquanto nós não tivermos uma profissionalização dessa atividade, nós estaremos sujeitos a currículos ocultos. Isso é uma realidade que a gente observa comparando a teoria com a prática. O terceiro aspecto é o efetivo controle do Ministério Público. O Ministério Público tem que exercer esse controle de forma permanente, seja em relação à atividade fim, como também em relação ao processo educacional dentro das polícias
e como também em relação aos meios que são oferecidos para que os policiais possam prestar um serviço de qualidade à população. O quarto, só para fechar agora, o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e de repressão qualificada do delito. Sem esse componente, fica muito difícil acreditar a uma única instituição a responsabilidade por atividades que, em tese e na realidade, não correspondem ao trabalho policial. São atividades importantes e que ajudam a polícia na sua tarefa, na sua missão de controlar o crime de uma maneira razoável. E, por último, é a questão do desenvolvimento de estratégias de policiamento e de investigação policial pautadas por uma metodologia científica que garanta um planejamento de qualidade e que garanta também um espaço de participação social, né? Isso considerando o ambiente interno das próprias instituições, mas principalmente o ambiente externo. Então, eu acredito que essas medidas que têm a ver com tomadas de decisão política e com aperfeiçoamento da gestão de todo um sistema, né? Não é só a questão da instituição policial, de todo o sistema de justiça criminal, de segurança pública, isso talvez possa efetivamente contribuir para que a gente tenha uma efetividade, uma tradução efetiva dos nossos currículos em ações práticas e que possam servir efetivamente para garantir o direito das pessoas. Carvalho foi super pontual em sua fala. Muitíssimo obrigada pelas reflexões e acho que não poderia ter terminado com uma reflexão mais pontual e cirúrgica de como avançar do ponto de vista de ter uma formação profissional do policial, mas que seja voltada para essa garantia de direitos e essa garantia de direitos dos dois lados, tanto do ponto de vista do próprio policial, enquanto trabalhador, enquanto servidor público, enquanto alguém que presta um serviço, e também de quem está convivendo, né, de quem está sendo policiado. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor João Trajano Centucé, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje conosco, né? Eu queria também destacar algo que eu vi que várias pessoas chegaram depois, que a gente vai abrir para perguntas, então caso queiram fazer perguntas, comentários, questões para os nossos convidados de hoje, por favor, mandem aqui pelo chat para mim ou para a Amanda. João, a palavra é toda sua. Obrigado, Ludmila. Vou procurar ser bem breve para a gente ter mais tempo para as questões. Quero agradecer muitíssimo, Paulo, o convite. Você está de parabéns pelo lançamento do livro, está de parabéns por essa trajetória sua como pesquisadora do campo. E sou muito grato, fiquei muito honrado com o convite que você me fez para ter essa conversa, esse primeiro diálogo. Tenho certeza que a gente vai conversar muito sobre o seu livro, tem muito assunto aí para a gente conversar, e também a oportunidade de rever o Carvalho, rever Ludmila, parceiros, amigos queridos. Então, eu vou ser bem breve, Paula, e eu começo dizendo que, logo no início da leitura do seu livro, eu lembrei de um diálogo que eu tive com o Coronel Cerqueira, o Coronel Nazaré Cerqueira, já há quase 30 anos, um pouco menos de 30 anos, ou seja, faz muito tempo mesmo. Ele me relatava um episódio logo no início do primeiro governo Brizola, em que houve uma operação policial, um garoto foi morto nessa operação e poucos dias depois o Cerqueira foi até o lugar onde tinha havido essa operação se desculpar pessoalmente com a mãe do garoto pelo ocorrido. Essa foi uma prática do Cerqueira, alguns de vocês devem lembrar, sobretudo no primeiro governo Brizola, nos primeiros momentos do governo Brizola. E ele me relatava, nesse diálogo, a gente teve vários diálogos por várias razões diferentes, acabamos virando um pouco interlocutores intermitentes, mas sempre muito entusiasmado, e ele me dizia que, quando ele foi conversar com essa senhora, a senhora disse para ele que
o filho dela não era um criminoso e, por isso, ela não entendia, ela achava uma injustiça que tinha ocorrido com o filho dela, porque o filho dela não era criminoso para merecer um destino desse, e o Cerqueira, com aquele jeitão dele, né, me relatando, e eu querendo explicar para ela, João, que, mesmo que fosse um criminoso, o filho dela não merecia ser vítima daquele episódio, enfim. E, bom, a conversa circulou, o tom da conversa era justamente algo que o Cerqueira acreditava, e quem já trabalhou, quem já fez pesquisa, quem convive com policiais já deve ter ouvido, é uma espécie de mote nativo, né? Que a sociedade brasileira tem a polícia que merece, né? Isso é bem... Quer dizer, a polícia que merece não, a polícia que ela quer ter, perdão, né? Que dito de forma direta, né, a polícia seria uma espécie de espelho da sociedade, né, com todas as suas injunções e tal. Bom, esse diálogo com o Cerqueira me remeteu a várias questões, não somente da sua pesquisa, mas de estar lendo, né, o seu trabalho nesse momento. E a primeira coisa que me ocorreu foi que dificilmente o Cerqueira poderia fazer isso hoje, né, atualmente, né? Dificilmente vocês imaginam que seria a rotina de um comandante da Polícia Militar, de um secretário de Segurança, algo que valha, se a cada morte perpetrada pela polícia ele fosse se desculpar com a família, né? Vocês vejam que em menos de 30 anos, nosso cenário mudou muito, né? Nosso cenário, a letalidade policial mudou muito, a violência policial no trato às populações mudou muito, e não seria possível para o Cerqueira, como para qualquer outro, fazer esse gesto. Tem uma ironia meio amarga nisso, né? Porque desde esse momento em que eu conversava com o Cerqueira, o campo das ciências sociais teve investimento pesado nos estudos de segurança pública, né? Nos estudos da violência, da criminalidade, da segurança pública. A gente produziu, nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, uma massa de informação, uma massa crítica muito considerável, né? De grande qualidade, grande sofisticação analítica, com muita informação. E eu acho, posso estar enganado, mas acho que não, eu acho que é justamente no campo de estudos de polícia que nós mais avançamos, né? Se a gente pega, e obviamente a sua tese de doutorado certamente se inscreve nesse pacote, se a gente pega o volume de ótimos trabalhos, de ótimas pesquisas que se tornaram livros, artigos, relatórios de pesquisa, programas de intervenção no campo das polícias, tanto civil quanto militar, Brasil afora, nesse período é muito grande, né? A gente tem um volume muito grande, eu diria, até aqui nós temos uma qualidade tão grande, né? E repito, sua tese de doutorado já se inscrevia nesse conjunto, né, de trabalhos de fôlego, de qualidade analítica e tal, que eu diria que qualquer sociólogo que se interesse por sociologia das profissões ou antropologia das profissões, estrito senso, se encantaria com alguns desses trabalhos, né? Assim, dada a qualidade e tal. Então, eu acho que é curioso isso, assim como é curioso que, ao longo desse período, não só nós acumulamos massa crítica sobre as polícias, como nós tivemos, com os policiais, certamente, o maior trânsito entre todas as instituições do sistema de justiça criminal. É curioso isso, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública talvez seja o exemplo mais eloquente, né, do quanto nós conseguimos, nós que eu digo, pesquisadores, professores, enfim, intelectuais públicos, né, quantos canais de interlocução, de parceria, de cooperação, de diálogo foram estabelecidos ao longo desses 20 e tantos anos, desde essa conversa original com Cerqueira, foi justamente com os policiais, foi justamente com os profissionais de polícia, mais do que qualquer outra instituição do sistema de justiça criminal. É um pouco desconcertante, então, eu acho,
né, a gente constatar que, a despeito disso, né, nós não teríamos, ou o Cerqueira não teria como, depois de passado esse tempo todo, fazer aquele movimento lá, ou seja, do ponto de vista da segurança cidadã, que é uma categoria chave, não somente analítica, é uma categoria analítica e normativa do seu trabalho, né? A categoria central, tanto do ponto de vista analítico quanto do ponto de vista normativo, apesar dessas décadas, apesar desses anos todos, né, aparentemente a gente tem um cenário muito mais desfavorável no campo da segurança pública. E dentro do campo da segurança pública, no campo da atuação, do desempenho das polícias para prover segurança pública da perspectiva da segurança cidadã, do que nós tínhamos quando nós sequer aventávamos a possibilidade de fazer pesquisa sobre polícia. A gente mal conhecia as polícias, né? Na verdade, havia um preconceito até no campo das ciências sociais para quem se aventurava a estudar a polícia, porque havia profissões mais nobres para serem estudadas, haviam questões mais relevantes para serem tratadas, e quem se metia a estudar a polícia, né, costumava ser visto com um certo desdém, com uma certa desconfiança, né? É desconcertante, então, né? Eu acho que de certo modo, o seu livro transpira um pouco essa sensação, né? Poxa, foram investidos muitos esforços intelectuais, né? Muitas iniciativas políticas, muitos documentos foram produzidos, você faz análise detidamente, pacientemente, de uma série de programas, de cursos, né? Investimento pesado em qualificação, gente boa demais atuou nesse campo, gente boa do ponto de vista intelectual e corajosa do ponto de vista público, dentro das instituições policiais, dentro da gestão pública e nos grupos de pesquisa, nas universidades e tal. E, a despeito disso, 30 anos depois dessa conversa com Cerqueira, repito, seria impossível para ele visitar cada família, estou me referindo ao Rio de Janeiro, mas imagino que nós saibamos que o Rio de Janeiro é só o caso mais radical, talvez, de um cenário desolador, né? Não poderia fazer isso, ou seja, há um processo, primeiro, de profissionalização das polícias. É curioso porque a impressão que eu tenho lendo o seu livro é que você fica em dúvida se você pode dizer que, de fato, a profissão policial é uma profissão, né? A gente ainda vai conversar muito sobre isso, né? Mas eu já vou te dar as minhas armas. Eu acho que é, sabe? Eu acho que é. A gente não vai discutir isso aqui, né? Mas eu acho que é, né? Eu acho que ela se constituiu enquanto uma profissão, talvez nem fosse lá nos anos 70, talvez nem fosse lá nos anos 80, mas definitivamente foram investidos muitos recursos materiais, recursos intelectuais, políticos, né? E a gente se vê diante de uma questão, né? Se houve todo esse investimento, né, como nós vamos explicar, então, o cenário que é um cenário da perspectiva da segurança cidadã, que é aquela que, de certa forma, vai orientar a sua análise, né, que você persegue ao longo da sua análise, da perspectiva da segurança cidadã, esse projeto ele não se concretiza, ele não se realiza, né? Isso me remete, Paulo, a um outro episódio que não é a conversa com o Cerqueira, mas é um episódio, alguns anos depois, de Brasília, mais especificamente em 2009, ou seja, no meio, mais para o final da sua história, do seu período, que né, são dois momentos diferentes, 2012, 2009, e a Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Na ocasião, a gente chamava a Primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Tolinhos, né?
Nós supunhamos que era o primeiro de uma série de encontros, né? Foi um momento icônico, né? Foi um momento assim importante, relevante, e certamente eu tenho certeza que muitos que estão aqui e outros que não estão têm memória, participaram ativamente em algum dos muitos braços, né, que compunham esse encontro. Tem uma coisa que me chama a atenção desse encontro, que já foi no final. Eu confesso que eu rio um pouco disso, mas eu rio com amargura também. Eu confesso para você. É que no final, naquele pacote aparentemente interminável de resoluções, né, que saíram, né, aquelas resoluções, um documento gigantesco e tal, isso está até hoje disponível para a gente consultar e tal. Quem fizer isso vai perceber a quantidade de diretrizes e decisões que eram excludentes entre si. Eu não vou dar nenhum exemplo específico, porque eu não selecionei nenhum exemplo, mas era algo do tipo que ficava decidido que seria feita uma orientação para A, e na página seguinte se definia uma orientação que era para menos A. Não eram orientações, preceitos, definições conflitantes, elas não eram compatíveis. Um mesmo documento não podia conter aqueles dois pacotes, né? E é claro, eu estou me referindo a dois pacotes de forma esquemática. É claro que havia muitas nuances, mas havia efetivamente uma série de procedimentos que eram excludentes entre si. Eu acho, é verdade, eu acho uma certa graça, mas é uma graça amargurada. Por quê? Porque talvez, certamente eu e talvez muitas outras pessoas além, não percebemos que havia ali uma disputa aberta de dois projetos de segurança pública que são irredutíveis entre si, são incompatíveis, operam um em relação com o outro naquela lógica do Carl Schmitt, são inimigos, né? Um não pode existir sem o outro e um funciona e opera na expectativa de que o outro seja erradicado do nosso horizonte de possibilidades. Tá? E, naquele momento, havia uma disputa. Havia uma disputa sobre os rumos da profissionalização das polícias. Havia uma disputa sobre os conteúdos e os procedimentos desejáveis para reforçar e garantir a profissionalização em determinados termos. Né, Paula? E, bom, se faz sentido isso, eu diria que nós estamos, bom, isso nós sabemos, nós estávamos do mesmo lado, como estivemos sempre e vamos estar sempre, e nós perdemos. Tá? Então, eu me inclinaria a não ter a menor dúvida de que nós temos uma polícia militar e nós temos uma polícia civil altamente profissionalizada. Altamente profissionalizada. Existem conteúdos que são com os quais os cadetes, os praças, eles são socializados. Existe um ethos. Hoje nós estamos sabendo, nós temos a dimensão da capacidade de agregação dos grupos associativos que eles dispõem. Existem lideranças. Tá? Existe um saber, sabe, que predomina, que prevalece, que, de certa forma, confere identidade aos profissionais que estão nessas corporações. E todos esses elementos que vigoram hoje, eu, obviamente, estou falando do Rio de Janeiro, mas eu não acho definitivamente que isso está restrito ao Rio de Janeiro, né? Esse ethos ele é incompatível com aquilo que nós estávamos postulando e que, no debate político e um pouco na expectativa de se criar uma grife pela qual a gente sintetizasse um programa de profissionalização de formação policial, a gente chamava de segurança cidadã. Tá? Eu leria dessa forma. Nós temos eu acho que você conta não somente o herói do qual você
ao qual você se filia, que é o Segurança Cidadã, o tempo todo tá sussurrando no seu livro, né, esse outro de nós, né, esse outro vencedor. Concluindo, para eu cumprir a minha promessa, eu tenho um monte de coisa para discutir nas várias vezes que nós vamos encontrar. Paulo, a gente pode fazer até um índex e listar por ordem alfabética, mas eu queria dizer o seguinte, é uma frase feita, eu sei, mas eu acho que cabe, tá, Paulo? Uma obra, ela só pertence ao seu autor até o momento em que ela é tornada pública. A partir desse momento, ela é patrimônio público dos leitores e das interpretações que os leitores vão fazer da sua obra, né? Eu tenho a impressão que você tinha a intenção de concluir o seu livro colocando como diagnóstico que as polícias brasileiras ainda não consagraram os princípios da segurança cidadã e por uma série de falhas, soluções de continuidade e tal, não sei o quê. Eu leio o seu livro com os seus argumentos, com os dados que você se virou para coletar de outra forma. Eu diria que o seu livro conta a história de um fracasso. Mas os fracassos eles não são necessariamente definitivos, né? Eu acho também que a maior virtude do seu livro, e aí me surpreendeu muito, porque eu esperava que seu livro fosse mais ou menos uma atualização rápida e tal da sua tese, que eu já conhecia. E ele é muito mais que isso. Ele é uma outra obra. Sua tese está lá, tem o lugar dela e tal, mas esse livro é uma outra obra, muito mais importante, eu diria. Eu quero ler esse livro, meus estudantes vão ler, não diria o livro todo, mas capítulos, porque é assim que a gente opera, né, como uma fonte para nós lançarmos a base de criação de um novo léxico, de uma nova gramática e de um novo conjunto de conceitos pelos quais a gente possa interpelar essa concepção de polícia e esse profissional, que é profissional de polícia, que sai dessa história de 30 anos, desde aquela conversa, ou quase isso, como a polícia fluminense contemporânea. Eu acho que há bases muito profícuas, muito promissoras no seu trabalho para ele ser visto não como meramente o relato de algo que não se concluiu, mas como as bases para uma nova tentativa, um novo movimento analítico, mas também político, né? Porque, como é muito comum nesse campo, né, nossas análises não são simplesmente análises, interpretações, sistematização, são também instrumentos de luta, de confronto e de disputa na cena pública. Tá? É assim que os meus estudantes vão ler o seu livro, ou alguns capítulos do seu livro, e em outras ocasiões a gente fala mais a respeito. Tá? Super obrigado, você está de parabéns. Eu acho que você ainda tem um caminho enorme. Eu espero ser convidado para outros lançamentos de outros livros seus. Tá? Beijo grande. Muito obrigada, João. Eu espero que a Paula faça outros lançamentos do livro com vocês debatendo, porque eu acho que vocês já apresentaram várias questões que vale a pena a gente se aprofundar sobre elas. Antes de passar para as perguntas, eu acho que seria bom a Paula reagir um pouco a essas provocações e a esses belos elogios mais do que merecidos. E a gente já tem aqui duas perguntas, várias mensagens parabenizando os nossos expositores, agradecendo as exposições, mas eu acho que é importante a Paula reagir antes da gente ir para as perguntas específicas.
Paula, a Eu palavra é estou sua. muito feliz, muito feliz, muito feliz, né? Eu queria pedir, se as pessoas não se incomodarem, que elas abram os seus vídeos para eu poder vê-los. Tem alunos meus assim, de quando eu comecei a minha vida docente. A Amanda, eu anotei aqui, a Amanda Olívio, que é uma aluna muito antiga, que está no Espírito Santo, a Amanda Pangaio, Amanda, Tayala, de quem eu fiz parte numa banca, mas que já me chamou de prof de primeira, Camila Arnaldo, o Bruno, a Dayana, tem grandes amigos, Eduardo, Carla, a Vânia. Gente, tem muita gente que eu gosto muito, né? Tem a Miriam, que acabei de ver, a Dodora, Rosânia, que há séculos eu não vejo, a Bianca, minha sobrinha, com a minha sobrinha neta, Estorane, Thaís, Silvia, Bruno, que bom te ver, Elizabeth Lides, que honra ter você aqui, Marcos, Cristina, deixa eu ver mais quem, caramba, Tica, Pedro, meu filho, Juliana, que deve estar por aí. Eu gosto muito dos encontros. Os encontros, para mim, são muito importantes. São Marlene, né? E outras pessoas que eu não conheço, né? Mas os encontros, sejam intelectuais, sejam encontros profissionais, eles são sempre encontros importantes para mim, encontros carregados de afeto. É impossível para mim não ter afeto. E todos os trabalhos que eu fiz junto à polícia, ou às polícias, foram carregadas de afeto. Eu gostaria, João e Carvalho, né, que eu pudesse afetar também as polícias da maneira que elas me afetam, né, com a preocupação do que é controle, do que é repressão, do que é prevenção, do que é garantia de direitos, né? Se eu pudesse afetá-las, eu gostaria muito. Mas, olha, eu não sei se eu tenho que responder alguma coisa, mas eu quero dizer a todos vocês que, mais do que uma divulgação de livro, isso aqui é uma celebração de uma trajetória minha, que foi difícil para mim, como o João diz, publicar um livro e deixar para os outros interpretarem, né? Porque é difícil mesmo, né? Mas eu acho que fecha-se um ciclo, não dos estudos sobre polícia, mas um ciclo na minha vida em que eu tive mais escondidinho. Eu acho que eu hoje tenho vontade de estar mais exposta, me expor mais e estar mais com as pessoas que eu gosto. Então, sobretudo, isso aqui é uma tremenda celebração com os meus alunos, minhas alunas, que eu gosto muitíssimo, que são muito importantes para mim, os meus amigos, né, as minhas amigas, as pessoas com quem hoje eu trabalho, Ludmila e Amanda, que são super importantes. Quero dizer ao Carvalho que já disse a você, você é muito importante para mim como um policial idôneo e sério, responsável. João é muito importante para mim como um grande parceiro, né? Então, chamar vocês foi uma honra para mim, foi uma honra também ter tido vocês aqui. Uma pena Jesus não ter podido, porque Jesus também é outro policial que eu posso dizer que eu gosto muito e que se tornou um grande amigo também, né? Não sei se o que a gente faz com isso.
eu queria estar com vocês. Isso aqui seria bom. Mas estamos, ainda que à distância, estamos aqui todos juntos, né? E que bom poder celebrar a chegada da sua obra nesse contexto de pandemia, mas que é também um contexto, como vários convidados aqui destacaram, que torna mais evidente esse dilema que você mesmo apresentou na sua fala, né? Ou seja, como que você tem uma dicotomia, quase uma dicotomia que vai se construindo progressivamente, como se tivesse uma oposição, né? Entre a profissionalização e esse mito do herói, entre a profissionalização e as dimensões políticas, né? Ou seja, é um momento que mais do que nunca precisamos do seu livro. E aí a gente entra e a gente recebeu 2 perguntas. Sim. Uma pergunta foi do Fábio, dos Santos, de Alagoas, e ele faz uma pergunta para vocês 3 sobre por que as guardas municipais são uma instituição tão desprestigiada nesse campo da segurança pública. Eu acho que, além disso, as guardas municipais, a partir do momento que vão ficando mais próximas de polícia, também trazem o dilema da formação, né? E que caminho seguir nessas questões que vocês debateram tão bem. E uma segunda pergunta, que é do Eduardo Batistucci, ele coloca que falhamos como sociedade, pesquisadores e atores institucionais em, para usar as palavras do Coronel Carvalho Blanco, refundar a legitimidade da atividade policial na sociedade brasileira através de sua profissionalização de fato. Que elementos deveriam desenhá-la? E aí ele complementa: acho que a base de uma refundação poderia partir, dentre outros elementos, daquele proposto por David Bailey, ao falar de profissionalização como base da polícia moderna no século XIX. Quem complementou o Eduardo está aqui dizendo que quem complementou não foi ele. Eu achei que era ele, perdão, o lapso foi meu. O Eduardo Rocha também coloca qual a percepção individual acerca do domínio mínimo necessário ao exercício profissional dos policiais sobre o que é democracia e violência, né? Ou seja, o que é que deveria ser passado para esses policiais. E foi o Eduardo Rocha que complementou com essa frase, né? Essa frase é quem está complementando aí. Mas é isso, eu acho que uma das questões, eu achei muito interessante o que o João falou sobre o Coronel Cerqueira, eu não o conheci pessoalmente, mas li a fundo durante a pesquisa sobre o policiamento comunitário no Rio de Janeiro, e uma das questões que mais me marcava era um discurso dele em que ele dizia que a grande dificuldade do policial era se ver como prestador de serviços, né? Então, queria ouvir um pouco vocês sobre por que é que se coloca essa dificuldade hoje, em 2021, plena pandemia, véspera do 7 de setembro, com tantas ansiedades que essa data nos desperta. Bom, a palavra é de vocês, Paula. Olha, eu deixei de falar da Maria Estela, que está aí, mas que deve ter saído. O César Barreira estava aí. Enfim, eu não queria ter deixado de falar, mas também não dá para falar de todo mundo. A Cristina Villanova, que eu estou olhando aqui. Eu não me lembro muito bem das perguntas, não. Eu me lembro da Guarda Municipal, né? Por que é tão desvalorizada. Eu acho que, na verdade, há uma hierarquia de credibilidades, né, com relação aos órgãos de segurança pública, né? Apesar das guardas municipais terem um potencial enorme, né, de fazer segurança pública local e fazer uma segurança pública, inclusive, com uma perspectiva de prevenção, e ter uma série de já normatizações com relação ao seu trabalho, inclusive tem também uma matriz curricular, né? Então, eu acho que tem a ver com
essa arena de disputas, né, de quem monopoliza a segurança pública e que tipo de segurança pública. Não é à toa que há guardas municipais que estão reivindicando o uso do porte de arma, da posse de arma e da possibilidade de fazer polícia como as polícias estaduais, né? Não sei se eu respondi. A outra pergunta eu não me lembro, absolutamente. Eu fiquei muito emocionada, estou muito emocionada. Então, não que me bom, lembro. porque a proposta é essa mesmo. É você ficar feliz com o seu lançamento. Eu estou muito feliz. É uma pergunta do Batitude, Sim. perguntando se falhamos como sociedade, pesquisadores e atores institucionais, para usar as palavras do Coronel Carvalho Blanco, em refundar a legitimidade da atividade policial na sociedade brasileira através de sua profissionalização de fato. E se sim, que elementos deveríamos desenhar? Eita, Eduardo, cadê você? Eduardo, o Carvalho já colocou, até anotei aqui, Carvalho, quatro aspectos Também. que deveriam ser valorizados para que a gente possa pensar essa profissionalização da polícia, que também é um tema caro para você e que tem a ver com a tua tese de doutorado, né? Eu dirijo isso ao Carvalho. Carvalho repete de novo os aspectos que foram tão bem sistematizados por ele. Bom, eu não acho que falhamos, não. Eu acho que perdemos uma grande oportunidade, né? A Constituinte de 1988, nós deixamos de fazer a transição de um modelo de uma polícia ambientada, né, num estado de exceção, uma polícia autoritária, para uma polícia democrática. Não houve essa transição, né? E muito do que a gente está sofrendo hoje, que a gente observa, os retrocessos que estão acontecendo, tem a ver com essa, digamos assim, negligência que os políticos tiveram. Nós, enquanto sociedade civil, também somos corresponsáveis de não aproveitar esse momento, que foi o momento da Constituição de 88, e efetivamente refundar as bases de legitimidade da polícia. Simplesmente fizemos uma transição em que essas bases não foram refundadas e, casando um pouco com a pergunta sobre a Guarda Civil, a ideia que ainda se tem hoje é que uma polícia, para ser boa, ela tem que ser a polícia do tiro, porrada e bomba. Talvez por isso as guardas municipais queiram se armar, né, para se equiparar às polícias que atuam no ideário da força, do tiro, porrada e bomba, subordinando a ideia de serviço a uma noção superior de força. Essa é a minha avaliação. Agora, por outro lado, eu acho que os governantes, principalmente no nível municipal, eles perdem uma grande oportunidade de inverter a lógica da política pública, né? Eu acho que o município, como a Paula falou, concordo plenamente com ela, tem um potencial extremamente interessante de desenvolver políticas públicas de prevenção, né, com um ethos, com uma ética de cuidar muito interessante, que pode, inclusive, modelar e reverter a ideia que hoje ela é imperativa, né, de que não é possível, né, fazer um modelo de segurança que não seja um modelo repressivo. Então, a política de prevenção, eu acho que ela é um alicerce importante, inclusive para induzir comportamentos institucionais das polícias estaduais e federal, inclusive nesse nível, porque a partir do momento que o poder público local reconhece, né, não só o indivíduo como portador e sujeito de direito, levando a ele efetivamente esse reconhecimento através das suas práticas, a Guarda Municipal ela tem um potencial muito grande. Agora, falta aos nossos governantes, e aí não é só ao governante que está
trabalhando, né, no nível da municipalidade, mas os governantes que comandam, em tese, né, as polícias estaduais, a disposição, a vontade política de enfrentar essa questão, que é uma questão que vem dilacerando, né, a nossa sociedade ao longo da história. E os elementos, para mim, são aqueles que eu citei, que eu acho que são interessantes. Primeiro, efetivar, né, a real democracia, o real conceito de cidadania e o alcance efetivo do cidadão, do indivíduo, enquanto sujeito de direito, né? E isso em todos os níveis. E é importante também que os órgãos que, em tese, deveriam estar interatuando sistemicamente para promover esses sistemas, esses mecanismos de controle da atividade policial, em todos os níveis. Aí eu estou falando de formação, estou falando da parte de logística, na parte de operação também, né? A DPF está aí para tentar, digamos assim, mitigar um pouco essa realidade extremamente violenta das polícias nas comunidades urbanas, nos conglomerados urbanos, que são espaços onde os indivíduos não são portadores nem sujeitos de direitos, não só aí, mas dentro da própria instituição. A própria instituição policial é um espaço extremamente, digamos assim, avesso a essa possibilidade do policial ser reconhecido como portador e sujeito de direitos, né? Então, são vários espaços que nós temos, vários recortes dentro do espaço geográfico da nossa cidade. Então, eu acho isso. Eu acho que, de fato, existe esse sentimento da Guarda Municipal e não se sentir valorizada, porque, de uma forma ilusória, eles acreditam efetivamente que ter arma é sinônimo de força, né? Enquanto a gente sabe que as condições efetivas para que você possa exercer uma segurança pública de qualidade, ela demanda técnica, demanda uma certa precisão cirúrgica para você evitar danos desnecessários e, acima de tudo, demanda um reconhecimento e uma legitimidade que você só consegue através do apoio e da participação da sociedade. Não há forma de você obter legitimidade se você não obtém o consentimento, né, da própria sociedade. Quando isso não ocorre, a gente vive um estado de medo, de insegurança, um estado de desconfiança muito grande em relação às próprias forças policiais. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu acredito que, se houve alguma falha, eu acho que essa falha foi decorrente de uma oportunidade política que nós tivemos de reverter esse quadro, operando efetivamente mudanças estruturais nas forças policiais, mas também em todo o sistema de justiça criminal e segurança pública, que foi em 1988. De lá para cá, o que a gente tem observado são avanços e retrocessos. Ultimamente, mais retrocessos do que avanços, infelizmente. João? Então, muito rapidamente, né? Eu acho que acho que não se trata propriamente de fracasso, né? Muitas coisas foram feitas, né? Muitos esforços foram feitos, avanços foram feitos e tal. Agora, de fato, eu acho que houve uma aposta quase iluminista, né, da parte de uma parcela das elites brasileiras, uma parcela da qual eu faço parte, acho que Paula faz parte, acho que Carvalho faz parte, Ludmila, outros que estão aqui, que julgaram que, bem formadas, com oportunidade de frequentar universidades, a gente encontraria uma chancela nas instituições policiais e no seu entorno de um programa que, no livro da Paula, ela chama muito adequadamente de segurança cidadã, né? Porque foi o mote, né? E não foi isso que aconteceu. Uma outra parcela das elites, né, tinha um outro projeto, um projeto de certa forma, aprofundamento, radicalização de um modelo, né, de instituições que usam a força, que estão chanceladas para usar a força, já trazem historicamente, né? Nesse momento, eu acho que essa é
a versão que prevalece e tem prevalecido ao longo desses anos todos, né? Basta ver os índices de violência letal que o Fórum Brasileiro sistematiza e traz a público ano após ano, né? Então, eu acho que houve, de fato, né, uma derrota que eu acho que é uma derrota, mas é uma derrota parcial. E eu também não acho que a gente possa reverter isso refundando a sociedade brasileira, porque isso a gente definitivamente não vai fazer, não é? Mas eu acho que sim, acho que esse tranco que nós quase que diário que nós temos levado ultimamente, desde 2013, 2016, aí cada um data a seu critério, né? Poderia servir e funcionar para que nós pudéssemos fazer uma espécie de balanço, né? De acertos e erros e, sobretudo, trazer outros atores para conversar conosco, porque a gente baixa o pau das polícias com uma certa frequência, eu pelo menos baixo, né? Mas eu repito, foram elas que, embora a despeito do seu corporativismo e tal, foram mais abertas a diálogo conosco, foram nelas que nós encontramos os principais interlocutores, parceiros, Carvalho é um exemplo disso, né? Nessa jornada, né? Eu não tenho a mesma liberdade, a mesma facilidade com o Ministério Público, com os tribunais, né, com uma série de instituições, com os parlamentos estaduais. Se vocês pegarem as transcrições, a pesquisa que eu faço hoje em dia, as transcrições dos debates sobre questões de segurança pública da Alerj, nossa, é para chorar. Assim, o Witzel, a lógica do Witzel, ela não sai do nada, né? Essa lógica que ocupou Brasília, ela estava aqui, ela era tinha um ovo da serpente sendo chocado e a gente não prestou a menor atenção, não demos valor para isso, não estudamos isso, não conhecemos, né? Enfim, então acho que a gente tem aí uma boa oportunidade. Eu repito, não é retórica, não é para agradar a Paula de jeito nenhum. O livro da Paula é referência para quem quiser levar a sério esse trampo, né? Sem ficar curtindo baixo astral, sem ficar curtindo cubo. Imagina uma pergunta dessa vindo do Eduardo, por exemplo, que é um dos caras que mais se empenha há anos, não é? Nesse campo. Eu acho que não é para a gente ficar lambendo ferida, não. Agora, a gente tinha um outro, né? E o outro também tinha um projeto, o outro também tinha seus recursos. O outro não era puro primitivismo, não é? Selvagem, né? E na data de hoje, assim como ontem, anteontem, semana passada, foi quem triunfou, né? Então, eu acho que vale a pena tomar esse tranco com o livro da Paula debaixo do braço para começar a pensar de novo. Eu acho que precisa de um novo léxico. Eu acho que a gente precisa de inventar uma nova gramática. A gente precisa rever os nossos conceitos e a gente precisa rever também os tipos de aliança que nós fizemos, porque elas foram insuficientes. Mudar padrões básicos da segurança pública tem um custo altíssimo, e não fomos capazes de criar uma coalizão política disposta a encarar esses custos, que são altíssimos. Sabe? E aí eu me refiro, inclusive, a governos de esquerda, tá? Que deram uma... Eu ia usar uma expressão que eu ia usar fraquejada, né? Putz, não pode, né? Mas deram uma amarelada, não é? Deram uma amarelada. Assim, eu acho que... Mas faz parte do jogo, faz parte da disputa, faz parte da vida política. A questão da segurança, eu acho, e das polícias foi muito tratada pela questão de governança, de gerenciamento, de gestão, e eu acho que a gente deixou em segundo plano uma dimensão que é fundamental: escolhas políticas. Escolhas políticas têm sido feitas por uma parte grande das nossas elites políticas, e essas escolhas têm resultado nesses índices que a gente lida, né, anualmente, de criminalidade, violência, de privação de acesso a direitos e coisas desse gênero. Bom, então, para a gente terminar, já dado o avançado da hora,
O Paulo Storani coloca, a partir dessa frase, dessa fala do João, da nossa dificuldade, inclusive, de avançar do ponto de vista da coalizão política com os governos de esquerda e inventar uma nova gramática para a segurança pública e uma gramática que seja capaz de reverberar em práticas, o Storani pergunta se não seria esse o motivo de não se ter avançado na mudança das instituições policiais, a falta de abertura a outras instituições do poder público. E aí, vou passar, então, de volta a palavra para vocês. Paula? Sem dúvida alguma, Storani. Que bom que você está aqui, né? Há tanto tempo a gente não se fala. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que quando a gente pensa o processo de democratização e pensa o quanto, e vou pegar carona na fala do João também, do Carvalho, o quanto a segurança pública esteve alijada, né, dessa discussão, dessa problematização do que seria uma segurança pública democrática, né, e do quanto a gente não tem um sistema de justiça criminal e de segurança pública no sentido, vou ser redundante, sistêmico da coisa, né? Então, funciona cada um da sua maneira e com pouca articulação e com pouco diálogo, né? Eu não tenho a menor dúvida que isso afetou e afeta a segurança pública, né? Antes de passar a palavra para o Carvalho e para o João, eu quero falar do Zé Vicente Tavares dos Santos, que está aí, que também é parceiríssimo, e eu não estou vendo o Zé. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver o Zé. Não, mas eu esqueci de falar do Zé Vicente. O Zé Vicente também me acompanha há muitos anos e é muito bom ter ele aqui também. É isso. Passa a palavra para Carvalho e João. Não, eu concordo. Pode falar, fala, João, fala. Não, eu concordo. Eu não vou me alongar, né? Eu acho que a gente já avançou muito, como a Ludmila colocou, e eu só queria reforçar que, me despedindo e agradecendo de novo a Paulo o convite, Ludmila, que eu acho que essa conversa ainda pode render muito e eu espero acompanhar que essa ideia do webinar se mantenha. E eu acho que vai ser muito legal e a gente vai ter muito o que discutir. Aí eu estou super animado de participar e tal. E dar um abraço a todos e todas que estão presentes e agradecer esse momento, que eu acho que é um momento legal de conversa num contexto tão sombrio como o que nós estamos vivendo. É mais importante ainda a gente ter esses encontros e esses canais de diálogo. Obrigada, João. Eu também queria aproveitar a deixa aí do João para agradecer pelo evento, né? Eu acho que é muito bom, principalmente em tempos de pandemia, que a gente não consegue mais ter aquele contato físico, né? Rever os amigos. Estourando, há quanto tempo que eu não vejo, né? Então, foi muito bacana essa iniciativa e espero que aconteçam outras, né? Para que a gente possa não só rever os amigos, mas continuar debatendo dentro daquilo que o João disse, de repensar conceitos e possibilidades. Eu acho que esse é um desafio permanente, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, né? E a gente não pode também abdicar desse desafio, que é um desafio de vida, né? E dizer também que eu concordo com as considerações da Paula e do João em relação à participação mais efetiva de outros atores na discussão, na construção de um debate que possa nos conduzir a um modelo de polícia que esteja dentro do que a gente imagina ser uma segurança cidadã e de uma polícia garantidora de direitos. Muito obrigado. Bom, então, agora, para encerrar,
Eu queria primeiro agradecer imensamente a todos que nos acompanharam. A nossa ideia é gravar, para quem chegou atrasado, o webinar e deixar depois disponível no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso a essa discussão. Eu gostaria também de destacar duas questões que, para nós, da equipe da Revista Brasileira de Segurança Pública, são muito importantes. A primeira é a necessidade da gente ter um fórum e um canal de debate com os profissionais de segurança pública. Não foi à toa que a nossa editora-chefe trouxe aí, uma pena o Jesus não ter participado, mas Carvalho, Jesus e João para debater o seu livro, né? Para nós é muito importante a construção desses canais de diálogo, e esses canais de diálogo, como o João também destacou, que possam nos ajudar a inventar essa nova gramática. E para inventar essa nossa nova gramática, a gente também pede a colaboração de todos vocês aqui presentes, que são parte do nosso projeto editorial, tanto no envio de artigos, mas especialmente com os pareceres. Esse é um dos nossos gargalos. Sei que vários aqui são professores, então, por favor, também nos envie nomes de possíveis pareceristas que acabaram de defender e que podem contribuir com a revista. A nossa proposta é realmente fazer um fórum desse de discussão a cada 2 meses. Então, a Amanda, que é a nossa super assistente editorial, vai encaminhar para vocês também um formulário de avaliação do evento, de sugestão de novos temas, e para a gente é muito importante ouvir vocês, não apenas em termos de sugestões de nomes, mas também de temas e outras questões que a gente possa trazer. E com isso eu queria parabenizar mais uma vez a Paula, que é uma amiga muito querida, que é uma profissional que eu admiro muito, e parabenizá-la pelo excelente livro que ela nos apresentou aqui hoje, e dar a palavra a ela para que ela possa se despedir, afinal de contas, ela é a grande estrela do evento. Segundo o João, eu sou a atração, não é isso? Atração central. Olha, muito obrigada a todos, né, e a todas, amigos, ex-alunos, parceiros da vida, né, de trabalho, de vida, de afeto. Obrigada, é isso. Que a gente possa se encontrar mais, trocar mais, e, enfim, que a gente possa sair dessa pandemia e desse momento tão difícil que a gente está vivendo e estar juntos. É isso. Obrigada a todos mesmo, tá? Obrigada. Parabéns, Paula. Obrigada. Vamos acabar com o webinário. Amanda, no seu comando. Agora é você, Amanda.